Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer uma pequena intervenção da aula de hoje de ciências, que foi sobre os tipos de alavancas. Então, vamos lá, né? Ficar ligado um pouquinho para os tipos de alavancas. A primeira que nós vimos é o exemplo de uma tesoura, tá? Então, nós temos partes de uma alavanca a considerar. Primeira parte é o chamado aqui ponto de apoio, né? Onde está apoiada a minha alavanca. A segunda parte é onde eu vou fazer a força, onde tem a potência muscular, onde eu estou fazendo, né, realizando o meu trabalho. Então, aqui a gente chama essa parte aqui de potência, o ponto P, tá? Aqui é o ponto fixo, tá? Ou ponto de apoio, e aqui é onde eu vou enfrentar a resistência. Por exemplo, eu tô com um tecido mais fácil para cortar. Agora aqui eu tô com jeans, por exemplo, né, um tecido mais difícil. Então, aqui é onde eu vou encontrar a resistência numa tesoura. Então, ponto de apoio, resistência, potência. Esse ponto de apoio também é chamado ponto fixo. Então, esse tipo de alavanca, como o ponto fixo está no meio, a gente chama essa alavanca de interfixa. O ponto fixo está no meio dela. O segundo tipo de alavanca, eu peguei um pegador de coisas aqui, aonde o ponto de apoio está aqui. Ele não está mais no meio como aqui, ele está numa extremidade. O meu ponto de apoio está aqui. Agora, onde eu vou fazer a força, a minha potência, está no meio. E aonde eu vou pegar alguma coisa, né, a resistência está na outra ponta. Mas o que está no meio aqui, tá? É a minha força potente. Então, essa alavanca ela é chamada de interpotente, tá? Porque a potência, onde eu estou empregando a força, vai ficar no meio, tá? Entre o ponto de apoio e tá entre o ponto de resistência. Ele fica aqui no meio, então a potência está no meio. O último tipo de alavanca, eu peguei um espremedor, tá? Aqui eu tenho ponto de apoio, aonde eu vou espremer a fruta, tá? Eu vou espremer a fruta. Nesse local aqui, eu tenho a resistência. E aqui é onde eu vou empregar minha força, tá? Para conseguir espremer a fruta, tá? Onde eu vou espremer a fruta. Então, o ponto, tá? De resistência, onde eu tô colocando a minha fruta, tá entre o ponto de apoio e onde eu tô aplicando a minha força. Então, quem tá no meio agora? A resistência. Então, esse tipo de alavanca, ela é chamada do tipo interresistente. A resistência está no meio, entre o ponto de apoio e entre a minha força de potência, certo? Agora, vamos relacionar tudo isso, tá? Aos músculos, né? Às atividades humanas. Então, aqui eu tenho levantar a cabeça, certo? Aqui eu tenho o ponto de apoio, aqui eu tenho a força aplicada pelo músculo e aqui a carga de levantar a cabeça. Faça em você, levanta e desce a sua cabeça e sinta o movimento. Então, esse movimento vai ser semelhante à tesoura, tá? Ó, o ponto de apoio está no meio, tá? A força aplicada no músculo, tá? Está numa extremidade e a próxima carga vai estar na outra extremidade. Então, quem está no meio? Quem é o ponto? O que está no meio é o ponto fixo. Então, esse tipo de alavanca é do tipo interfixa, do nosso levantar a cabeça. Fixar a ponta dos pés. Esse exemplo foi dado pela aula do Centro de Mídias hoje. Então, eu tô aqui fixando a ponta dos pés. Aqui eu tô dando a minha carga. Aqui o músculo está fazendo a força, tá? E eu tô executando o movimento. Então, esse movimento se relaciona a uma carriola, tá? Aonde a carga, ela está no meio, tá? O ponto de apoio está numa extremidade, tá? A carga no meio, tá? E a força aplicada pelo músculo na outra extremidade. A carga aqui, ela se relaciona à resistência, tá? Resistência, quanto mais alto você inclinar o pé, tá? Mais força você vai ter que fazer aqui. Então, essa carga está no meio, que é a sua resistência.
Então, aqui nós temos uma alavanca do tipo interresistente. Esse exemplo foi dado aí na aula. O próximo exemplo, levantar alguma carga usando a força do braço. Olha aqui, no ponto do cotovelo você tem o ponto fixo. Aqui você tem a força do músculo e aqui você vai ter o seu esforço, a carga, a resistência. Então, quem que vai estar no meio? A força aplicada vai ficar no meio. Nesse caso, o músculo vai estar entre o ponto de apoio e a força. E esse tipo de membrana de alavanca, ela se compara a uma pinça. Ela é chamada interpotente. Então, aqui, ó, um exemplo aqui geral para quem quiser dar um print aí na tela, tá? Então, aí um resumão aí da aula